Você sabe o que os matemáticos fazem? Onde vivem, como vivem, uma cultura quase desconhecida, nunca mostrada na nossa TV aberta. Só faltou do que se alimentam. E é com esse clima descontraído que começamos o vídeo de hoje. Bora lá? Salve galera, beleza? Sou Belmiro Galo e hoje eu tô aqui para falar de uma das áreas de atuação de um matemático. A continha de vocês. Vê quanto é que deu. Mas fala, demorou muito? Quanto é que deu aí? Deu 287,15. Tá, vê quanto é que dá pra cada um. Eu? É. Mas aí foi carinho. Não. Dividir conta em bar não é uma área de atuação de um matemático. Raramente trabalhando com números. Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco disso. Aguenta aí. Mas se você já gostou do canal, se inscreva, senta o dedo no like, faça com que esse canal se espalhe para mais gente, compartilhe com seus amigos, deixe comentários abaixo e vamos ajudar a construir esse canal juntos. Um matemático pode seguir diversas carreiras. Dentro da minha trajetória acadêmica, eu pude acompanhar amigos e colegas matemáticos optando por trabalhar em instituições financeiras, como bancos, fundo de investimento, corretora de ações, trabalhando com a área de projeções financeiras, aplicando conceitos de modelagem, análise numérica. Tive amigos indo para a área da tecnologia, empresas de tecnologia, trabalhando com desenvolvimento de algoritmos para softwares e no cálculo de projeções também. Tive amigos indo para a área da indústria, trabalhando com otimização, como processo de elaboração de produtos da empresa. Tive amigos indo para a área de educação, trabalhando do ensino fundamental e médio ao ensino superior. E tive amigos que decidiram a área da pesquisa da matemática, também trabalhando em universidades ou centro de pesquisas. E o que é pesquisa em matemática? Já está tudo pronto? Não, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Pesquisa em matemática. A aritmética básica, ou seja, essas contas de somar e multiplicar, já está pronta. Sim, é verdade, você está certo nisso. Mas é por isso que o matemático não se dedica em memorizar tais resultados das operações. O matemático está interessado em conhecer o objeto, verificar se o objeto está bem definido, se satisfaz as propriedades. Se a gente tem isso, não importa o resultado de 3 vezes 7, se eu sei como é que multiplica 3 vezes 7, se eu sei a definição do que é uma multiplicação. Mas se a tecnologia avança, é porque a matemática avança. Passei um tempão tentando buscar uma área da matemática que pudesse exemplificar o que é fazer pesquisa em matemática. Sim, existem várias áreas na matemática: álgebra, análise, topologia, geometria, sistemas dinâmicos, por aí vai. Se eu selecionasse uma área como, por exemplo, topologia, iria me tomar horas simplesmente para definir os objetos básicos da área. Devido a esse fato, eu decidi falar sobre a teoria dos números, que, apesar dos enunciados muitas vezes serem fáceis de serem entendidos, as provas são dificílimas. Sem mais delongas, bora lá fazer matemática vera agora? A área de teoria dos números possui milhares de problemas em aberto. Vamos selecionar apenas um deles. Que tal a gente começar definindo o que são os números primos? Dizemos que o número inteiro positivo P maior do que 1 é um número primo se os únicos números inteiros positivos que o dividem são apenas o número 1 e o próprio P. Bora lá de exemplo? Vamos pensar no número 5. 5 é um número primo, porque os únicos números inteiros positivos que dividem o número 5 é apenas o número 1 e o próprio 5. Vamos pensar no número 6. 6 é um número primo? Acho que não. Porque os números inteiros positivos que dividem o número 6 são o 1
o 2, o 3 e o próprio 6. E por que esse tal de número primo é tão importante? Existem várias respostas, mas eu destaco aqui dois resultados. Um é diretamente aplicado à criptografia, usado em bancos, para proteger sua conta, por exemplo, do banco. Você já ouviu falar que cada número inteiro positivo pode ser decomposto como um produto de potências de números primos? Sim, vale destacar para cada número inteiro positivo maior do que 1. Por exemplo, o número 6, ele é um produto de dois números primos, 2 e 3. Você pode pensar o número 9. 9 é uma potência de um número primo, 3 ao quadrado. Você pode pensar 18. 18 é exatamente 2 vezes 3 ao quadrado. Eu falei dessa tal de decomposição aí. E ela vale para todos os números inteiros positivos maiores do que 1, certo? Mas existem infinitos números inteiros positivos maiores do que 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Primeira pergunta que você pode fazer é: existem infinitos primos? Bom, a resposta dessa pergunta foi respondida por Euclides por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele escreveu cerca de 13 livros chamados Elementos, e no seu livro número 9, Proposição 20, ele destaca exatamente esse resultado. Existem infinito números primos. Bora lá ver como é que se prova esse resultado? Sound good? Ok, vamos provar que há infinitos números primos. De que forma? Suponha que tenhamos um número finito, n, de números primos. E vamos chamá-los de P1, P2 até Pn. Daí são os nossos n primos. Considere agora o produto de todos esses números primos. Vamos chamar de L. L é um número primo? Não, né? Porque esse número L, ele é divisível por P1, ele é divisível por P2, ele é divisível por qualquer PI com I entre 1 e N, porque ele é escrito como um produto deles. Mas agora pense, se eu chamar que o produto de P1, P2, P3 até o Pn e adicionar 1, pergunta: que é um número primo? Ora, suponha que exista um número primo que divida o quê? Como eu sei que existem apenas n primos, e eu não sei qual desses primos divide, eu vou chamar de PI. E eu vou usar um símbolo que denota PI dividir QI. Além disso, eu sei que PI divide esse produto. Porque o PI é um desses n primos. Assim, se PI divide Q, se PI divide um dos termos, significa que PI obrigatoriamente tem que dividir o 1. Mas o PI
é um primo. Um primo significa que é maior do que 1. Como um número maior do que 1 vai dividir 1? Contradição? Assim concluímos que Q é um número primo. E por que concluímos a prova do teorema? Porque Q é um primo diferente de qualquer outro que tem aqui. Sim, eu construí Q como produto dos anteriores e adicionei 1. Ele não faz parte dos meus N primos que eu assumi anteriormente. E assim construímos uma maquinária de números primos. Sempre quando multiplicarmos os N primeiro primos e adicionarmos mais 1, estamos gerando um novo primo. E podemos fazer esse processo infinitas vezes. E é por isso que temos infinitos números primos. E aí? Sobreviveram? Essa foi uma das diversas formas de provar esse resultado. A contagem e exibição desses números primos não funcionaria aqui, porque são infinitos os números. Ou seja, certos youtubers que produzem vídeos contando os números primos é basicamente inútil, porque são infinitos. Então, para quê? 2, 3, 5, 7. Bom, agora já sabemos a definição de números primos, já provamos que existem infinitos números primos, já sabemos algumas das consequências como composição, como aplicação à criptografia. Então agora vamos introduzir um novo objeto. Você já ouviu falar nos números primos gêmeos? Definição número 2. Números primos gêmeos são números primos tais que a diferença entre eles é de apenas 2. Como assim? Exemplo, 3 e 5. 3 e 5 são números primos e a diferença entre 3 e 5 é apenas 2. Outro exemplo, 11 e 13. Ambos são números primos e a diferença entre 13 e 11, exatamente, 2. O que falar do número 2 e 3? 2 é primo, 3 é primo. A diferença entre eles é 1. Não, eles não são considerados primos gêmeos. E agora a pergunta natural é, eu sei que existem infinitos números primos. Será que existem infinitos números primos gêmeos? Será que você consegue resolver esse problema para mim? Ninguém sabe a resposta dessa pergunta até hoje. O problema de saber se existe uma infinidade de números primos gêmeos foi conjecturado há mais de 2000 anos por Euclides. E hoje é conhecido mundialmente como TPC, Twin Prime Conjecture, ou em bom português, a conjectura dos primos gêmeos, e é um dos mais famosos problemas em aberto na matemática. O matemático francês Alphonse de Polignac conjecturou esse resultado de maneira mais abrangente, que para cada número inteiro positivo k, há infinitos números primos p e q, pares de números primos, tais que a diferença entre eles é exatamente igual a 2 vezes k. Com isso perceba, se tomarmos k igual a 1, temos exatamente a conjectura dos números primos gêmeos. Em 2013, o matemático Yatang Zhang provou que para algum inteiro n menor do que 70 milhões, há infinitos pares de primos cuja diferença é exatamente n.
E esse resultado foi publicado em 2014 na melhor revista, na mais conceituada revista de matemática, The Annals of Mathematics. Um ano após o anúncio oficial desse resultado, o matemático Turnstile, vencedor do mais importante prêmio da matemática, Medalha Fields. Provavelmente você já viu essa foto dele quando ele tinha 10 anos, ao lado de um dos matemáticos com mais papers publicados da história da humanidade, Paul Herdorf. Turnstile encontra uma nova cota. Ao invés de 70 milhões, ele reduz esse número para apenas 246. Ou seja, ele provou que para algum inteiro positivo n menor do que 246, há infinitos pares de primos, tais que a diferença é exatamente esse n. Estamos chegando pertinho dessa diferença exatamente igual a 2, hein? Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o vídeo que Turnstile prova esse resultado. E aí? Quer mergulhar mais nesse mundo matemático? Existe um site chamado Archive. Lá contém artigos pré-publicados. Se você tem interesse em descobrir o que está sendo produzido de novo. Se você está vinculado a uma universidade, existe o MathSciNet. Lá você possivelmente vai ter acesso gratuito a diversos papers já publicados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima.